Cartas de Júlio, a narrativa pessoal. William Thomas Steele, de Chicago, 1917. O encerramento e a descoberta da alma, 11 de junho de 1897. Meu caríssimo amigo, o que vou escrever agora é para o Bunderland, a fronteira. Eu não tenho a menor ideia do que será. Que oportunidade você tem este ano de fazer uma memorável e permanente lembrança do jubileu da rainha? Pergunta: será que o jubileu lhe interessa? O médico perguntou. O espírito respondeu: sim, estamos interessados nisso e também em tudo o que se relaciona com o coração e move a alma do homem. Vemos que o que você está pensando e nós vemos também o que está fazendo, além de vermos o que você deveria fazer se você aproveitasse a oportunidade corretamente. Isto que eu desejo escrever hoje através de sua mão. Pessoalmente, aqui fiquei ressentido com a intervenção de Júlia aos assuntos do jubileu. O sentimento pode ser absurdo, mas eu não gostaria que ela se intrometesse nesse negócio. Sim, eu sei, mas não... o espírito respondeu de novo: sim, eu sei, mas quando eu tenho que dizer as coisas, você gosta ou não, não importa. O que tenho a dizer é que o jubileu lhe dá uma grande chance de realizar boas, permanentes ações. Tudo que você tem feito tem sido bem elaborado e útil, mas você tem que iniciar agora o verdadeiro jubileu. Minha mensagem ou a de Júlia? Pergunta. Caso contrário, você não terá muito tempo para aguardar a humilhação. Você deve compensar o próprio júbilo, a vaidade de orgulho e poder, humilhando-se perante o doador de todos esses dons. Caso contrário, você não terá que esperar muito para a humilhação que virá. Isto é o que eu já disse a mim mesmo. Por que você não me deixa escrever em silêncio e deixe suas objeções de lado? Vou dizer que eu tenho a dizer. E você pode se opor depois, mas deixe-me dizer de uma vez que você vai achando que é muito difícil distinguir entre o que você diz a si mesmo e o que imprime em cima de sua mente. Mas agora eu estou escrevendo. Por favor, deixe-me escrever sem interrupção. O que eu quero dizer é que as pessoas em geral são muito receptivas à verdade agora do que eram antes. São mais receptivas à verdade agora do que eram antes. O jubileu foi um grande despertador de mentes, e quando a mente desperta, o seu trabalho está feito parcialmente. O que você precisa fazer é atravessar a porta aberta que fica bem diante de você, se você desejar. Mas deixe-me falar sem esses inquietos questionamentos e objeções. Acho que você admitirá que tenho algo a dizer que ainda não disse. O que você disse sobre o renascimento é bom, mas gostaria de lembrar a você como esse renascimento pode ser provocado. Todo o necessário a dizer levaria um longo tempo, mas há algumas coisas que podem ser ditas muito resumidamente. O que você vai ver é que não são de modo algum suas ideias. O pior mal do dia. Primeiro de tudo, o que precisa pensar, acima de tudo no que diz respeito a esta questão, é o que você ou qualquer um de vocês estão fazendo para tornar o mundo real. Realmente verdadeiro para os homens. O pior mal dos dias de hoje não é o seu amor pelo dinheiro, nem o seu egoísmo, mas a perda da alma. Você se esquece de que a alma é o que importa e que tudo o que diz respeito ao corpo, exceto o que o afeta, não tem qualquer significância. Mas o que você tem que perceber é que homens e as mulheres desta geração perderam suas almas. Esta é uma verdade terrível, não é o que estamos acostumados a pensar de perder a alma no inferno, depois de deixar o corpo. Isso não é uma coisa do futuro, mas do presente. Sua alma está perdida agora e você tem que encontrá-la. O que significa alma perdida? Quando digo perdida, quero dizer, você a perdeu como você perde uma pessoa em uma multidão. Está separada de você, está imersa na matéria e você abandonou a sua alma. A primeira e mais urgente de todas as coisas é encontrar a sua alma. Até quem a encontre, você é pouco melhor do que um automato ativo, cujos movimentos febris não têm significação real e são sem valor duradouro. A perda da alma é a doença atual. E encontrar a alma é o caminho para a salvação. Como a alma foi perdida? Encontrar a alma é a primeira coisa e a mais importante. Você nunca vai encontrá-la, a menos que se dê um tempo para pensar, tempo para orar, tempo para perceber que você tem uma alma. Agora, então você lembra disso? Pergunta. Lembra-se de quando você deve pegar um trem, mas quando você se lembra que deve pegar a sua alma?
Não, tudo é correria, saltos e voltas. Então sua alma se perde, afastando-se de sua vida. Você tem tantos compromissos que você não tem tempo para viver a vida da alma. Se refere à espiritualidade. Isto é o que você tem que aprender, sem dúvida. Seu trabalho é importante e o dever deve ser cumprido. Mas o que ganha um homem que tiver o mundo inteiro e perde sua alma? Pergunta. A alma da nação e a individual. A forma como o jubileu ajuda é que o homem comum descobriu que há algo que ele raramente pensava. O que ele vê agora é mais importante. Ele tem pelo menos um vislumbre da alma da nação e vê a grandeza da visão. Agora ensinar-lhe que é ainda mais importante é encontrar sua alma, a própria alma perdida que ele afasta de sua vida. Você entende? Você compreende? Pergunta. Como encontrar a alma? Agora eu vou lhe falar a respeito sobre como encontrar a alma. Há apenas um caminho. Não há nenhuma possibilidade de salvação se você nunca se der tempo para pensar em coisas que são atemporais, que transcendem o tempo, que existiram quando o tempo não existe mais. Você não tem tempo, exceto para as coisas do tempo que perecem pelo uso. E se você encontrar a sua alma, tem que dar tempo à busca. Você diz que não tem tempo, mas você tem um tempo para ganhar dinheiro, para divertir-se, fazer amor, para fazer qualquer coisa que você realmente quer fazer. Sua alma é uma coisa que você não se preocupa, e assim você não tem tempo para ela. Você está cada vez menos espiritual. Os antigos ritos religiosos, os serviços, as orações, a meditação, o retiro, estes deram-lhe tempo, mas um por um. Todos eles se vão, nestes casos. Eles vão a um lugar onde você pode descansar e encontrar sua alma. E você se firmou ainda com a luta e carniçada contra o materialismo. Algo mais importante do que lutar contra o mal é lutar para a salvação da alma, para se possuir sua alma, segurá-la e não deixá-la ir. A importância da alma. O que me parece bastante claro é que a indiferença para com a alma é causada por não entender que a alma reflete o eu verdadeiro. A única parte de você que sobrevive, o essencial, o divino em você, que você está sacrificando ela para as coisas do dia a dia. O que você não entende é que somente através da alma que você pode comungar com o mundo espiritual. Este que está ao seu redor. O mundo espiritual inclui o todo do mundo, com exceção das coisas que perecem com o tempo. Quando falamos em mundo espiritual, isso inclui o que você chama Deus e santos e anjos e os santos mortos. Todos estes estão perdidos para você quando você perde sua alma. A alma por si só já se comunica com o verdadeiro mundo. É através da alma que se obtém inspiração. A alma liga você ao universo de Deus com a alma do mundo. E quando você perde o contato com sua alma é que você se torna um mero prisioneiro do calabouço da matéria, através da qual você espia um pouco pela janela dos sentidos. Isso é o que todas as religiões sempre dizem, e a mera palavra que novamente faz alguma coisa boa. O que todas as religiões dizem é verdade, mas o que eu digo é um pouco diferente. Não com o que todas as religiões têm dito, mas com as religiões materialistas dizem agora. E aí que reside a diferença. Seus poderes divinos. O que eu digo é que a alma tem poderes divinos, mas se você encontrar a sua alma e desenvolver a sua potência divina, abre-se para você um novo céu e uma nova terra, na qual a falta não existe, nem a morte, e todo o universo do amor é seu. Pergunta, milagres então? Resposta, sim, eu afirmo o que chamamos de milagres, são as capacidades naturais da alma. Milagre de cura, milagre de movimento, milagre de poder, que você pouco sonha. Está dentro do âmbito da alma. Tudo o que você leu sobre o poder do Espírito, sobre a matéria, não é nada frente à verdade. Você é um lagarto perto do que pode ser. A porta para o infinito é a alma, e a alma está perdida. Quando você não tem tempo para pensar, não dedica tempo para rezar, você não tem tempo para viver. Portanto, você deve, antes de tudo, dedicar um tempo. Mais fácil falar do que fazer. Reserve um tempo. Meu querido amigo, por que está tão cético? Pergunta. Você desperdiça mais tempo remoendo o passado sem perceber, ou antecipando males do futuro que você, em geral, nunca vai encontrar. Então ajudarei você a viver a sua alma no presente.
O que você não parece ver é que a alma não tem uma mera abstração, não é uma mera abstração, ela é o poder que lhe permite fazer todas as coisas. Eu falo a mais sóbria e literal verdade quando digo que você possui a sua alma e exerce os seus poderes, a morte ou a separação com este mundo deixaria de existir. As misérias que assombram a raça humana desapareceriam. A causa da miséria. O conjunto dos males que aflige a sociedade surge da falta de ver as coisas pelo ponto de vista da alma. Se você vivesse para a alma, cuidar sem fazer dela uma realidade mais viva, ao menos em relação à carne, bebidas e apetrecho do corpo, o mundo inteiro estaria transfigurado. Você tem um ponto de vista errado e tudo está fora de foco. Eu não me refiro a negligenciar o corpo, mas manter-se saudável. Facilite apenas para o fim. O corpo é apenas uma máquina. O trabalho que ele faz deve ser para a alma. O que você faz agora é fazer as coisas da máquina. As rodas giram, mas nada se move. E o giro das rodas, a alma está perdida. E no giro das rodas, a alma está perdida. Faça da alma o centro. Você pode resumir o que eu tenho a dizer em uma ou duas palavras. O que desejo que você repasse deve-se fazer com que a alma seja o centro e dedicar tempo para usar, sentir a alma, que sozinha pode fazer todas as coisas. Dedique tempo para salvar a eternidade, ou melhor, para possuí-la agora e conhecer a Deus. Júlia. Palavras finais, 19 de setembro de 1897. Meu querido amigo, meu coração está um pouco triste ao pensar que esta pode ser a última vez por alguns meses que eu terei a oportunidade de comunicar com meus amigos, a quem eu costumo abordar muitas vezes nas páginas do Bonderland, a Fronteira. Agora quase 4 anos desde que comecei a escrever para eles, eu tive a evidência abençoada quanto à ajuda que as minhas cartas proporcionaram a muitos que se sentiam desesperados. Sua última palavra. Para o presente momento, minhas cartas devem cessar. Sinto-me mais do que nunca impressionado com a importância de insistir mais uma vez, com mais força, sobre a grande verdade de que Deus é amor. Todos os que amam de forma sincera e verdadeira estão em Deus e Deus está neles. Eu já disse isso muitas vezes, mas você não parece perceber o quão literalmente verdadeiro é isso. Isso é, e o quão absurdo parecerá para você quando você vier aqui perceber como Deus se mantém fora de suas vidas por causa da falta de amor em seus corações. Não há nada em todos os mundos tão verdadeiro, tão vital, tão universal quanto isso. O amor e Deus são a mesma coisa, e quando por qualquer motivo você odeia ou não ama, você deixa Deus fora de sua vida. Se eu tivesse apenas uma mensagem para dar, esta é a mensagem, amor. Sobre ser como Deus. Se você gostaria de ser como Deus, ame. Tudo que você ama é um passo em direção ao céu. Tudo que você não gosta, de modo a torná-lo incapaz de amar qualquer um, você desce alguns degraus distanciantes dele. Você acha que é justo? Você acha que é justo ter ira? E você faz também, mas embora você possa ser correto e indignado, você não pode estar em contato com Deus. Se a sua ira faz você estar fora da caridade com o agressor, você pode punir o ofensor, mas amando. Você gosta de punir se a dor que inflige lhe agrada. Cuidado, você está fora do amor, e está fora do amor está fora do próprio ser de Deus. Pergunta: mas isso não resulta em estragar as pessoas? Punição: não, isto não é para estragar as pessoas. Seja justo, ou melhor, seja severamente justo. Você não negligencia para punir seu filho, porque você o ama, mas a dor que você inflige é sentida pela primeira vez por si mesmo. Você não pode punir o outro com razão, mas você deve suportá-lo em seu próprio coração em primeiro lugar. Toda a amargura, todo desejo de vingança, todos os endurecimentos do coração que fazem com que você sinta a dor que você deve infligir ao outro, essas coisas são contrárias ao amor e, portanto, são inimigos de Deus. O amor não mais está produzido da agradável complacência ou indiferença descontraída. O que não é amor, mas o próprio amor. O amor que estraga uma criança é cruel com o ódio, é egoísmo. Você deve muitas vezes ferir o amor, mas o amor sente o golpe antes de ser entregue, sofre em primeiro lugar e sente mais. Esta é uma das inúmeras lições da paixão de Nosso Senhor sobre o ganho da morte.
Quando eu escrevi há meses atrás, eu não expressei tanto quanto eu fiz em minhas primeiras cartas sobre a vida espiritual e as realidades sempre abençoadas de nossa união com Ele, que é o amor. E com quem está é o céu. Mas não há nada que eu escrevi que eu tenha a desdizer. Em vez disso, se eu pudesse, eu iria repetir tudo de novo, mais intensamente, com mais amor do que nunca. A única coisa importante, a mais agradável, em comparação com a qual todas as outras coisas não são nada, é o que vocês chamam de morte, que nos faz aproximar de sua presença, sua vida em nós, é a nossa vida nele. Tudo que podemos dizer é que ainda expressaram símbolos fracos e imperfeitos. Pelo amor de Deus. Meu amigo, você não sabe, nem possa jamais pretender começar a explicar a maravilha superior e glória, a infinitude do sentido do amor de Deus realizado para nós, em que vivemos e nós movemos e temos nosso ser. Desejaria poder fazer você sentir mais, desejaria poder explicar melhor, mas eu não posso dizer mais do que isso, é mais do que eu sempre sonhei, mas muito mais do que eu tentarei explicar em minhas primeiras cartas. Tudo que você sabe do amor terreno, o amor de mãe por seu filho, o amor do noivo pela noiva, o amor do marido e mulher, todos os amores, êxtases terrenos de afeto são apenas um alfabeto da língua do céu. São apenas como um alfabeto da língua do céu. E quanto mais ideal e desinteressadamente você ama, mais você entende Deus e o que você e o tem em você. Mas as glórias do nascer do sol são para o crepúsculo cinza que prossegue ao amanhecer. Pergunta. Isso é a nossa vida de amor para a vida que conduz, exceto nos momentos altos, quando o coração brilha com a exaltação divina que nasce da inspiração e da consagração do amor, na visão de Deus. Aí, como são fracas as minhas palavras, eu não posso expressar o que sinto. Eu só sei que quando você souber, você se sentirá tão impotente quanto eu mesmo ao tentar explicar. Agora, isso é porque eu estou sempre dizendo a você, amor, amor, amor. Porque a diferença entre o seu lado e esse lado está principalmente nessa questão. Existe mais amor aqui, como há mais luz do sol no verão do que no inverno. Se houvesse mais amor em seu mundo, seria assim como o nosso, pois vocês também receberiam a visão de Deus. E isso leva a pessoa a uma outra verdade, que eu, de bom grado, mais uma vez insisto antes de encerrar a minha carta. O último inimigo. Seu mundo não está tão sem esperança como você pensa. Vocês têm muito mais atributos divinos do que imaginam. A pior coisa do seu mundo é a falta de amor. Se houvesse amor, onde há ódio ou indiferença, a terra se tornaria um paraíso. Até mesmo o seu povo mais cético admite isso. Eles dizem que mesmo com amor haveria a angústia da separação e a miséria da morte. E enquanto permanece assim, quem aumenta o amor aumenta a tristeza. Pois quanto mais próximas as gavinhas enroscam, mais angústia provoca ao separá-las. E é por isso que eu fiquei tão insistente sobre o fato de que se vocês cultivarem suas almas e deixarem de se perderem em matéria inerte, vocês serão capazes de triunfar sobre o último inimigo, para vocês tão imperfeitos. Atentem à demonstração do que eu digo. Sei que muitas vezes é possível até mesmo para você, cuja vida é tão envolvida com coisas mundanas e deveres urgentes de comunicar ou receber comunicações de amigos de longe e de tão íntima natureza. Brilho do dia que se aproxima. Você também sabe, pela experiência de amigos, que as possibilidades de multiplicação da pessoa, como a aparente criação do duplo do corpo e o transporte para qualquer lugar com a velocidade do pensamento, não é uma mera fantasia da imaginação. Essa coisa com você se trata do brilho intermitentes do próximo dia. Elas podem ser, como já lhe disse antes, desenvolvidas até a despedida, e a maior desvantagem de se elevar ao amor vai desaparecer. Não há sentido que não será satisfeito. Nenhuma demonstração da realidade desta energia latente do espírito deve esperar. O espírito que não precisa da atenção das limitações do corpo posto em fuga. Quando este corpo vive, não está menos livre do que quando o corpo é colocado em uma sepultura. O poder que cria um duplo pode ocorrer com os vivos que amam pessoas que já partiram. Mas todos esses anos eu nunca vi você. Uma objeção e uma reprovação. Agora, meu mais querido amigo, é verdade que você afirma que nunca me viu desde que eu fiz a passagem. Quando a água é perturbada, não é reflexo no seu rosto.
do seu rosto. Deve haver uma calma e plácida na superfície, como um espelho. E quantas vezes você foi calmo e plácido, ficando tranquilo à espera da manifestação do invisível? Pergunta. Você sabe disso, embora você não tenha me visto com o seu próprio olho, outros o fizeram. E isso em circunstâncias que não deixam dúvidas. Mesmo que você não tenha me visto, você não teve testemunhado. Você não teve testemunho constante da minha presença em mensagem e comunicações que nunca falharam nesses 5 anos? Pergunta. Mas talvez depois de tudo eles podem ter ocorrido. Júlia, na evidência de sua existência. Eu conheço bem a dúvida cética, essas mensagens que você recebeu ao longo do tempo e estações, dos quais possivelmente somente um centésimo fora publicado no Borderland, a fronteira. Você sugere ter sido devido ao seu subconsciente, seu outro eu. A sua mão que escreveu coisas desconhecidas para que você, que ocorreram no passado, que escreveu coisas ainda são desconhecidas para qualquer um que tenha conhecido no futuro, é movido não por mim, mas por algum segmento até agora desconhecido de sua alma. Bom, você pode entender dessa forma se você desejar, mas você sabe melhor que todos que essas comunicações, muitas das quais iam diretamente contra os seus próprios pontos de vista, é tudo que forma um conjunto coerente de um caráter distinto e individual de sua própria pessoa, emanaram ou não de sua própria mente. Isto certamente não emanou de sua mente consciente. Se você não sabe nada sobre seu conteúdo, então você não sabe nada de sua origem. Eu que sei tanto, sempre lhe disse a mesma coisa. Eu sou a sua velha amiga da vida terrena, que faleceu há cerca de 5 anos atrás e que tem estado desde então com você para ensinar, para consolar e para ajudá-lo no caminho. Quando falamos da morte como separação, isso nos separou? Pergunta. Eu não tenho um estado mais constante, mais fiel, mais intimamente com você do que foi possível para mim quando na Terra. Então se for assim, e você sabe que é verdade, por que você deve duvidar que pode assim com todos os mortais? Que pode ser assim como com todos os mortais? Existe essa medida de possibilidade latente para todos os seres. Lamentei muitas vezes que, por você não tomar medidas mais específicas para estabelecer o bureal, da qual tenho sido muito impaciente. Os tempos e as estações do ano não são revelados para nós, mesmo aqui. Mas ele virá, e quando vier, você entenderá. Júlia. Fragmento. Na vida aqui no futuro. O seguinte fragmento foi iniciado em 12 de abril de 1897. Ele ainda não foi concluído. Eu incluo principalmente por causa de sua passagem conclusiva. A verdade sobre a vida, aqui e no futuro. Por alguém que viveu em ambos os lados. Vida ao nascer. 12 de abril de 1897. Quando o homem primeiramente se encontra consciente da vida, em que ele é puramente animal, pode haver nele o sopro de Deus. Mas sua consciência é limitada aos desejos de sua natureza animal. Ele tem fome e sede, ele é quente ou frio. E além dessas coisas, o que ele não tem consciência vale a pena falar. Ele não tem nem mesmo a visão, tal como a entendemos. A arte de ver como é uma arte inata. Nós vemos, mas nós não entendemos o que vemos, até que a experiência nos tenha ensinado como distinguir, como conectar formas, concertos, locais. Ele ouve, mas tudo que ele ouve são ruídos vagos que ele não pode distinguir um do outro. Mas isso é o que a vida é para a criança recém-nascida. A sensação de fome e frio, de sede, é a capacidade de sofrer se a sua pele está ferida ou arranhada, como uma certa percepção maçante de luz e som. Esse é o começo da vida do mundo para o homem, onde encontra-se numa parábola e uma alegoria. Uma parábola e uma alegoria. Para a criança com os seus 5 sentidos de sensações, o que uma criança com a sua consciência puramente animal rudimentar é o homem adulto? Pergunta. Para Platão, Shakespeare, Newton, o que é um homem adulto no mais alto estado de seu desenvolvimento na Terra? Para aquele homem que se tornou um habitante do outro mundo, o que você sabe
sente e entende é algo como o início das coisas, correspondente estritamente à simples consciência do recém-nascido. É um começo, um germe, uma profecia de que as coisas sejam a base e fundamento para o que está por vir. Dificuldade de explicação. Agora, como o adulto acha impossível explicações explicar as concepções de filosofia ou da ciência para a criança no berço, é impossível também que, para aqueles de nós que têm atingido a vida além, explicar de forma que você possa entender a vida mais esplêndida que está além da raça humana. Por isso, quando eu me comprometi a dizer a verdade sobre a vida aqui no futuro, eu não quero dizer que vou lhe contar toda a verdade, assim como eu a percebo. Muito menos toda a verdade que será recebida a seguir. Para nós, nunca atingiremos plenamente conhecimento de toda a verdade. Tudo o que posso dizer está condicionado de duas maneiras. Em primeiro lugar, pelos limites do meu próprio conhecimento, e por outro, as possibilidades de sua própria capacidade de receber e compreender. Sujeita a estas limitações, vou explicar todas as coisas que são úteis e necessárias para que você saiba. A vantagem da posição. Não tenho quaisquer revelações surpreendentes a fazer, mas eu acho que pode ser útil para você saber como a vida nos parece, pois como ela aparece para nós agora, por isso vai aparecer para você seguir. Há sempre uma vantagem olhar para o seu trabalho da vida de um ponto um pouco removido ou fora de si mesmo. Você faz menos desvios da verdadeira linha quando você olha ao longo do caminho que você trilhou, a partir de um ponto fixo para trás, para o fim para o qual você está apontado. Você está sempre correndo o risco de se perder o seu caminho, algo suscetível de confundir a estrada principal ou a passagem, e para desviar para caminhos que levam a lugar algum. O problema da vida é certamente como evitar o desperdício de entrar em ruas sem saída ou ser levado para caminhos tortuosos que não o ajudarão a seguir em frente. Em outras palavras, o que você tem a fazer é ver o ponto para o qual você está tateando e persistentemente pressionar em direção a ele. Prepare-se para aquele que está para vir. Você precisa acumular forças para as faculdades que serão usadas. Não adianta passar a vida no desenvolvimento no sentido que não será necessário futuramente. Se você tiver que passar a vida no mar, a obrigação óbvia daquele que é do povo, você seria preparado para a vida marítima. E assim, quando você vem para este lado, o seu primeiro pensamento será de resíduos de vida que ficaram no passado. Desperdício de oportunidades, perda de força, perda de crescimento para as condições de vida. O objetivo da existência aqui são tão diferentes que para muitos a primeira impressão é a de falência. Eles passaram sua vida em acumular um tesouro e assim fizeram depósito num banco do outro lado. Mas não podem ser retirados aqui, eles são desfeitos. Objetei que fosse um antigo texto sobre armazenar tesouros onde a traça e a ferrugem não os corroem e os ladrões não minam nem roubam. A velha história. Sim, eu sei, se você acha que vou lhe dizer algo que não tenha sido dito muitas vezes antes por aqueles que saíram deste lado para me ensinar sobre isso, você está muito enganado. Não ajunteis para vós tesouros onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões não minam nem roubam. É uma máxima que você já ouviu muitas vezes, mas você presta atenção? Pergunta. Eu só tenho que repeti-la com novos acentos para dizer que o testemunho de todos nós é o mesmo. São as coisas invisíveis que são eternas e somente elas têm valor. O meu objetivo é convidá-la a concentrar sua vida corporal em coisas que permanecerão depois que você chegar a este lado, e não naquelas que deixam de lucrar após a morte. 13 de abril. Segmento. O que eu escrevi ontem foi uma espécie de prefácio. Agora eu vou escrever diretamente apenas o que a minha mensagem é. Na vida aqui. A vida aqui é a sensação e a consciência do ser. E quanto mais você analisa, mais você vai voltar a ela. A sensação e a consciência do ser são os dois sinais de vida e continuam enquanto vamos viver. A sensação é uma coisa do mecanismo externo em que o espírito vive. Pré-existência da alma. O
O que você tem que perceber é que a alma existia antes do nascimento do corpo e continua depois que o corpo é destruído. Tudo o que é necessário no corpo é um mecanismo pelo qual as condições físicas da alma encarnada pode adquirir a experiência necessária para a sua salvação. As condições desse mecanismo são a sensação e a consciência. A consciência é necessária em alguns casos descontínuos da vida. O mecanismo às vezes vive onde a consciência que se manifesta através do corpo parece estar extinta. Não há, por exemplo, nenhuma consciência da existência durante o sono profundo, mas a vida continua. Os sentidos são sentidos ainda no sono. O que estou tentando fazer é explicar a vida. Eu afirmo, a vida é a sensação e a consciência do ser. Os dois sinais de vida. Quando a sensação termina, a morte do corpo começa. Não há tal coisa como a morte da alma, pelo menos no estágio físico do seu desenvolvimento. O que pode haver depois disso eu poderia falar mais, mas não agora. O que você chama de vida é a sensação e uma consciência do ser ocasionada pela percepção de sensação. Fiquei um pouco impaciente, não entendendo onde ela queria chegar. Estou indo, tudo bem, embora sua mente seja qualquer coisa, exceto passiva. Aguarde e veja o que tenho para escrever. Você é tão cético. O que tenho para lhe dizer é o meu caso, e porque você não sabe o que é, não é nenhuma prova do que não sei o que é. Deixe-me continuar. A alma antes e depois da morte. A vida aqui é a sensação comunicada à alma através do seu mecanismo físico. O que pensamos na vida antes e depois? Pergunta. Quando eu digo antes, você imediatamente pensa em reencarnação, mas não se deixe enganar por frases que você não entende. O que estou dizendo não é sobre a reencarnação, a qual eu não digo nada, exceto a pré-existência da alma. Todas as almas são eternas, sendo parte da essência divina. Por razões conhecidas a ele, que está acima de tudo, considere-se essencial que a alma deve passar através da formação da vida física, é parte do processo pela qual a alma atinge a sua evolução final. A alma pode ter encarnado antes, a lei é absoluta, mas infinitamente variada. Aqui a escrita se interrompe. Há também uma última série abordada em algumas edições. Apêndice, nota sobre a porta aberta ao segredo aberto. Depois de receber a mensagem anterior, eu hesitei por algum tempo quanto ao curso certo para adotar. A declaração tão precisa, tão positiva e ainda tão maravilhosa parecia muito surpreendente para ser publicada, mesmo sob a autoridade de Julia. Em tais assuntos, geralmente aconselho com a senhora Annie Bassett, mas a senhora Bassett está nos Estados Unidos. Por isso enviei a amostra da comunicação, tal como foi recebida ao senhor deputado Ledbetter, a quem a senhora Bassett me disse que poderia referir quaisquer questões sobre os quais eu queria conselhos na ausência dela, que ele é bem conhecido como autor dos trabalhos notáveis, intitulado Auxiliares Invisíveis. Também enviei uma amostra ao senhor J.H. Luke de Hull, que há anos fez um estudo profundo das coisas ocultas, aproximando-as não do ponto de vista teosófico, mas do ponto de vista de Swedenborg. Ao enviar a amostra, simplesmente pedi suas opiniões sobre ele, se achava que havia algo. Como eu preferia reduzir a responsabilidade de publicar uma declaração tão portentosa, a menos que eu fosse encorajado a fazer por aqueles que haviam recebido muito mais atenção a assuntos tais que na minha vida ocupada eu já encontrei tempo para fazer. Eu acrescento suas respostas. Por um especialista teosófico, o Sr. Charles Ledbetter escreveu o seguinte: obrigado por me enviar as provas das últimas cartas de Júlia. Suas declarações me parecem ser perfeitamente precisas. Eu não deveria ter nenhuma dúvida do que os resultados que ela descreve poderiam ser alcançados ao longo das linhas que ela indica. Você provavelmente obteria tais resultados quase que imediatamente, mas devo dizer que, para obter o controle necessário do pensamento, o homem de negócio médio demoraria muito mais do que ele provavelmente se dedicaria à tentativa. Eu concordo com muito o que Júlia diz, embora se eu tivesse dado esse conselho eu deveria ter insistido mais fortemente.
na necessidade de o experimentador submeter a um treinamento moral severo antes de tudo, para que ele não faça uso indevido de seus poderes quando ele os adquire. Mas eu suponho que ela leve isso por certo. Você poderia pedir-lhe para adicionar uma palavra de cautela enfática quanto ao destino terrível que aguarda aqueles que tentam ganhar esses poderes para fins malignos. Além disso, acho o que ela diz sobre a passividade absoluta pode ser mal interpretado. Eu sei perfeitamente o que ela quer dizer, mas duvido que essa seja a melhor palavra para usar. Pode ser tomado para significar a condição de um meio, um mero instrumento cujos fios podem ser varridos por qualquer evento que passa, considerando que seu significado é mais do que um homem deve manter sua mente perfeitamente imóvel. Enquanto sua consciência agudamente alerta e vigilante funciona naquilo que está além e acima da mente. Ela mostra isso, observando que, mesmo no estado de passividade, o pensamento deve ser constantemente concentrado e o coração e a alma devem sair em uma saudade definitiva. Foi-me ensinado a atribuir mais importância ao vegetarianismo e à abstinência do álcool do que o que faz ao celibato. Eu admito que é, sem dúvida, o dever de um homem manter seu corpo com saúde. Mas eu acho que ele deve controlá-lo e usá-lo, não permitindo que ele seja dominado por seu desejo. Eu temo que, a menos que um homem tenha desenvolvido sua natureza moral e obtido um comando perfeito sobre seus desejos e paixões, a menos que ele fosse absolutamente puro de coração e mente, haveria um grande perigo de sua queda diante da tentação de usar esses poderes astrais para algo mais egoísta. E assim degenerantes para o que é chamado de magia negra do leste. Os métodos sugeridos são preciosos o suficiente, muito do conselho é bom, mas eu acho que muito mais estresse deve ser imposto sobre a necessidade imperativa das qualificações morais. Por um discípulo de Swedenborg, o Sr. Luke respondeu: com referência ao artigo submetido por mim, há 2 pontos que eu acho serem incorretos. O primeiro, a diferença de foco é imprecisa, exceto no que diz respeito aos espíritos em corpos astrais ou duplos de planos mais inferior. Nenhuma mudança do foco óptico poderia tornar um espírito puro visível. Eu não acredito nessa supervisão perpétua, no sentido sugerido por Júlia. Os bons espíritos rapidamente saem do plano astral, deixando a ralé com quem a associação não é desejável. Em condições normais, os espíritos são tão inconscientes da nossa presença quanto somos da sua. Por isso depende da diferença entre os planos, mais substâncias que compõem os 2 tipos de corpos. O resto do artigo parece-me bom e estou muito feliz em ver tanta insistência quanto a importância de nunca perder o controle de suas faculdades. Potencialmente somos todos clarividentes, mas todas as condições sociais são contra o desenvolvimento da faculdade. Então também a Constituição tem muito a ver com isso. Como tenho certeza absoluta, aqueles nascidos sob os sinais passivos do zodíaco, como Câncer, Peixes e Virgens, esses últimos são muito mais psiquicamente suscetíveis do que outros. Seu planeta governante está em Câncer e 6 dos 9 planetas do seu horóscopo estão em sinais passivos. Por isso você tem alguma capacidade nesse sentido. Quanto ao resto, tudo isso não é nada novo e está perfeitamente correto. É um conhecimento que foi transmitido pelas eras, dos Rosa Cruz a outros, expressado de forma diferente. Eu já possuí também há muito tempo a declaração clara desses processos, juntamente com o que Júlia não lhe disse. E para todos os efeitos, o processo relatado por médios autodesenvolvidos é em parte o yoga praticado pelos teosóficos. Júlia expressou a verdade na forma mais simples e menos censurável. Você não precisa ter a menor objeção de publicá-la, nem o menor medo. Além disso, uma coisa é certa: os poucos que tentam o processo não terão sucesso. As condições de vida são contra ela. Alguns que podem tornar-se úteis podem aguardar esta informação. Aqui estava a confirmação e encorajamento. Depois de eu receber o que decidi publicar como a mensagem de Júlia, deixando aos meus leitores verificar por si mesmo a precisão da declaração que ela fez. Ainda não tive tempo de fazer o experimento. Quando eu tiver sossego e oportunidade, vou colocar o assunto à prova. Espero que alguns dos meus leitores que tentarem o experimento me mantenham informado quanto aos resultados alcançados. Júlia respondeu:
Depois de receber as comunicações do Sr. Leadbeater, perguntei a Júlia o que ela pensava dele. Ela respondeu da seguinte forma: para o Sr. Leadbeater, com relação ao cuidado do Sr. Leadbeater, eu acho que minha mensagem fica muito melhor deixada como está. E acho que ele vai concordar comigo quando eu tiver terminado. Não há ganhos por perigos de publicidade que você sente que são muito atraentes. Pessoalmente, eu não acho que o perigo a que se refere é tão grande assim. Que é real, não duvido, e você sabe que existe a verdade nessa possibilidade, mas essas coisas estão sob o controle de um poder superior. A oportunidade de materializar os duplos não é algo que é dado à humanidade sem limite, é permitido pelas potências mais altas, mas não é um poder que qualquer um pode fazer uso. Você sabe como eu estou ansioso para a vida maior, e como fico triste se algo foi dito para depravar ou degradar, mas eu não acho que o alerta seja necessário. Se você colocar no aviso do Sr. Leadbeater, é preciso dizer que eu sempre reconheci que existem grandes perigos na comunhão com os invisíveis, e que se alguém pensa que para manter essa comunhão por qualquer finalidade que teria vergonha de reconhecer antes de todos os homens, seria melhor não procurar, pois será aberta diante dos olhos de todos daqui por diante, como é agora para os olhos dos espíritos. Isto é tudo que eu preciso dizer quanto a isso. Eu não nego que a prática do asceticismo possa, após a prática, ser um costume a ajudar a manifestação, mas qualquer privação física, das quais você lembra da existência física, implica maior perda do que ganho. Para o Sr. Luke, no que diz respeito às críticas do Sr. Luke, ela escreveu: sobre o foco, eu acho que eu entendo o seu ponto de objeção. Até certo ponto eu concordo com ele, mas eu acho que enquanto eu fiz uma declaração demasiadamente absoluta, como se fosse universal, a sua diminuiria demais a verdade. Por exemplo, não há foco em sentido estrito que revelaria os invisíveis para o olho da mente. No entanto, existe um deslocamento da mente a partir do material que permite que ele se torne sensivelmente consciente da existência dos espíritos encarnados ou desencarnados que foram antes invisíveis. Entretanto, não nego que existem muitas coisas escondidas nos nossos olhos. Temos um campo muito maior de visão do que vocês. Eu me lembro quando caiu primeiramente meu corpo. Esta adição da faculdade de ver os espíritos entre os homens era algo novo e superado, com o que já tinha visto antes. Eu não perdi esse dom, mas sim ampliou-se. Eu sinto uma dificuldade em explicar como a lei funciona, mas você pode ter certeza, suas vistas estão abertas para os olhos daqueles espíritos invisíveis que têm permissão para ver o que você pensa e ouve, inclusive o que você diz. Você está cercado por uma empresa de testemunhas muito maior do que você imagina. Por que tentar persuadir se em breve você vai ver por si mesmo? Pergunta. E não, eu não acho que ele está certo sobre as comunicações serem possíveis de ocorrer apenas nos níveis mais inferiores. Encontramos dificuldade em fazer compreender que não estamos condicionados por suas limitações. A vida onde eu estou, e é uma vida que tem amor como o seu sopro vital, esse algo divino pode sobreviver às dificuldades de se comunicar com pessoas ainda da Terra. Mas você não precisa ir para o Bonderland em analogias, à fronteira. Se os seus santos e sábios podem manter uma conversa sem perda da santidade ou sabedoria com os selvagens e os tolos, por que não podemos? Mas há mais diferença do plano entre um homem bom e um mau homem, que é aquele causado pelo acidente da encarnação ou desencarnação. Os companheiros do Rosário. O que eu quero que você faça, se você encontrar uma oportunidade, escreveu Júlio em 27 de setembro de 1896, é a modernização do Rosário. Eu não acho que você pode fazer melhor. Escreveu ela em 26 de setembro de 1897. Do que ter uma lista preparada de pessoas e de causas a quem e com quem você tem alguma relação. Vá atrás de todos eles em série todas as manhãs de começar o seu trabalho diário, pensando o que posso fazer a respeito disso, o que devo fazer. Quando você terminar de anotar a sua orientação, qualquer sugestão que pode ter ocorrido a você, o exercício será mais útil.
O uso do momento de meditação é fortemente insistido por Júlio nos capítulos como ampliar as fendas. A fim de ajudar a finalizar esta ideia, eu tenho vinculado a estas cartas várias páginas de papel pautado, que podem ser escritas numa lista de pessoas e de causas para quem e para que o leitor possa estar em alguma relação. Tal lista está mantida constantemente à mão e regularmente conectada, antes que o dia de trabalho comece a servir ao propósito de um rosário modernizado. Não é apenas na hora de amanhecer que é bom atropelar os pensamentos dos nomes daqueles que ao mesmo tempo entraram em nossa vida, ao esperar para marcar uma visita quando estiver viajando ou quando estiverem acordados à noite. A prática de ultrapassar os companheiros do nosso rosário será muito útil. Como Júlio diz, se sucesso depende de individualização, tome um de cada vez. Pense, um pensamento amoroso é uma oração. Você não tem tempo para orar, então encontre tempo para pensar naqueles que você ama, sem pensar sobre as pessoas que você perdeu a conexão vital com eles. O amor morre quando você nunca pensa na pessoa amada. Em um rosário, há divisões ou seções convenientes para ajudar a memória. Quando eu estava desenhando meu próprio rosário particular, eu achei muito necessário dividi-lo em seções. Existem primeiro os membros da família direta, em seguida vem os membros da família em que você criou e todos os ramos. Após estas duas grandes seções de sangue, vêm as relações de diferentes categorias, de amigos ou inimigos, vizinhos, dependentes ou superiores. Eu achei que era mais conveniente marcar essas seções em ordem cronológica. Havia, por exemplo, aqueles em meio a quem eu cresci como um menino. Depois vieram os meus companheiros de escola, em seguida aqueles com quem eu fui útil em meu aprendizado, e assim por diante. Não é a seção daqueles a quem você tem estado apaixonado, é a seção de pessoas com quem você tem estado na disputa. Depois as categorias organizadas de acordo com o seu agrupamento geográfico ou sua relação com vários departamentos da vida. Existe o grupo psíquico, o grupo religioso, o filantrópico e assim por diante. Existe uma seção dedicada aos russos, a dedicada aos americanos e assim por diante. Todos aqueles que você possui alguma simpatia ou antipatia, entre em contato pessoal, humano direto com as vidas, formando um sentido muito real, uma parte de nossas vidas. Se a sugestão do rosário modernizado de Júlia fora realizado como parte de ordenamento diário de nossa vida, é óbvio que o fluxo de pensamento de amor, que é o sangue do coração da vida divina do homem, estaria esplêndido. O relacionamento humano sentiria em todos os nervos o estima acelerado de simpatia e carinho. Até que possamos começar a elaborar essa lista, não temos ideia de quando permitimos o que antes eram relações saudáveis, úteis e amigáveis, passem e se atrofiem pela negligência. A simples compilação de uma lista de companheiros do rosário é útil, mesmo que nunca seja usado como Júlio sugere, mas se o seu conselho for levado em consideração e a longa lista daqueles que misturaram suas vidas com a nossa seja examinada, então, com pressa, antes da refeição da manhã, quem pode estimar os caminhos da graça que assim seriam abertos para a humanidade? Pergunta. Como Júlio diz, qual é a maior parte da causa da tristeza do mundo? Não é a pobreza deste mundo, mas a pobreza de pensamento amoroso. E a todos os companheiros do Rosário, eu recomendo uma mensagem dela a respeito de nosso dever para com os nossos amigos. Se você não pode fazer mais nada, pense nas pessoas amorosamente, porque o pensamento do amor de um amigo é como um anjo de Deus enviado para trazer uma bênção para a alma. William Thomas Stiers, Cartas de Júlio, a narrativa pessoal, Chicago, 1917.